quais são os sinais claros para nós hoje que Jesus está voltando? Bom, a gente precisa focar no que a Bíblia diz sobre sinais. A Bíblia tem uma menção clara sobre a figueira florescer. E a figueira florescer se refere a Israel. Se você pensar, os nossos avós não tinham esse conceito de Israel. Inclusive, antigamente se dizia que a igreja tinha substituído Israel. Israel, mencionado na Bíblia, não era real, porque até 48 não tinha uma terra chamada Israel, não tinha um país chamado Israel, mas a profecia estava lá. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, por 2.700 anos não existiu a nação de Israel. Não existe nos anais da história uma nação que tenha ressurgido. Você vê nações desaparecer. Um caso específico para nós aqui do Espírito Santo é os pomeranos, que ele tem uns pomeranos aqui que se dizem pomeranos, mas não tem mais a Pomerânia. Não existe mais a nação Pomerânia. E aí tantos outros países. E o judeu, ele por 2.700 anos, como eu já mencionei, eles não tiveram uma nação. Eles andaram errantes pelo mundo, jogados de um lado para o outro, até que se sucedeu essa volta, esse retorno. E isso faz parte de um contexto de fim. Por quê? Todas as profecias de fim dos tempos, elas têm que passar por Jerusalém, elas têm que passar por este momento de Jesus voltar, elas têm que passar por um acordo do anticristo para a reconstrução do templo em Jerusalém. Então ficava meio vago, ficava meio aéreo, mas agora não, já existe, já está lá. Esse sinal é iminente, esse sinal é muito claro para nós, de que Jesus está voltando, que o tempo está aproximando, e ele fala sobre isso. Quando ele está respondendo os apóstolos, quando ele está saindo do templo, eles perguntam: mas quando vai suceder essas coisas? E aí ele fala sobre a destruição do templo, e ele fala sobre a restauração de Israel. Então, quando nós observamos esses textos, nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que esse momento é o nosso momento. Nós estamos vivendo isso agora, hoje. Hoje é o momento em que estamos vivendo. Temos uma nação de Israel que está desde 48, já vai se completar seus 42 anos, já se completou 72 anos. E quando você analisa isso, você percebe isso, você precisa perceber que, olha, Jesus está muito mais perto de voltar do que para os nossos pais, para os nossos avós. E todo este contexto de pandemia, todo esse contexto de pestes, de gafanhoto, todo esse contexto de terremoto e tantas outras coisas nos mostram mais. Eu quero ligar um alerta para você. Já se surge em várias partes do mundo a conversa de criar um governo único. É notório, sai nas notícias quase todo dia. O comissário das Nações Unidas conclamou semana passada: olha, a gente precisa começar a pensar em criar um método, uma maneira, porque o mundo hoje virou uma pequena aldeia. Se você parar para analisar, nós estamos sentindo que quase todo lugar do mundo está sentindo a mesma coisa, está preso dentro de casa, com medo de um vírus. E é uma coisa que é nova, porque na última grande pandemia que teve, não era tanto assim, era muito regionalizado, era muito nas capitais, o interior não sofria tanto. Hoje não, qualquer cidade do interior do Brasil, você vai achar alguém com coronavírus, você vai achar as pessoas presas dentro de casa, você vai achar todo mundo com medo. Então nós estamos globalizados. Quer ver um outro sinal clássico? Quando nós éramos pequenos e se falava da profecia das duas testemunhas em Jerusalém, e a Bíblia é clara ao afirmar que o mundo todo veriam eles testificar e fazer um grande feito, que era descer fogo contra as pessoas que estavam contra eles. Mas como o mundo todo vai ver isso? Como é que poderia ser predito isso há anos atrás, quando não se tinha televisão, internet e conexão? Hoje não. Hoje aconteceu uma explosão no Líbano, e em questão de minutos o mundo inteiro tinha visto a explosão no Líbano. Era o assunto do Top Trade, e foi durante todo o dia a explosão no Líbano. Já pensou que a Bíblia está cada vez mais próxima de acontecer tudo que está ali? E aí você pergunta para mim: mas aquilo ali tudo é figurativo? Não, aquilo é literal. Aquelas coisas que estão descritas ali vão acontecer de forma literal.